No 3, 1, 2, 3. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz aos homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros os profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aleluia, até aqui. Vamos repetir o 18 e o 19 com autoridade, amém? No 3, 1, 2, 3. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E você dá uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra? Com a mão você aplaude, com a boca você glorifica. Glorifique e exalte aquele que é digno. Aleluia, por esta rica palavra. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu estou muito mesmo nervosa. Pelo peso, pela grande responsabilidade. Estou com temor e tremor diante dessa palavra. Uma palavra que o Senhor me deu desde quinta-feira. E essa palavra falou muito ao meu coração. Mas essa palavra, ela começou a falar ao meu coração quando eu estava numa oração. Eu não sabia que eu ia chegar a esta palavra. E eu estava orando ao Senhor, eu estava pedindo: Senhor, que não seja eu, que seja o teu Espírito. Porque eu estou aqui assumindo, uma ordenação do meu apóstolo, pastor Luiz Fabiano. Estou aqui em obediência, àquilo que fui designada. Então, irmãos, aquilo que for erro é do homem, mas o que for alimento é do céu, amém? Glória a Deus. Então, o que o Senhor falou comigo nesta palavra? Primeiro eles começam indo para Cesareia, e os relatos vão dizer que este lugar era um lugar de gentios, e quando Jesus ele ia para lá, ele não ia exercer o ministério. Quando Jesus ele ia para lá, ele queria solidão, ele queria intimidade, ele queria orientar os seus apóstolos, se revelar também para eles, como o que aconteceu nessa história, nesse relato. E a palavra que o Senhor tem para nossas vidas hoje é que o Senhor tem chave para nós nesta noite. Chave. Você pode repetir comigo? Chave. É o que o Senhor tem para nós nesta noite. Chaves. No plural, chaves. E para que a gente venha entender essas chaves, aqui no versículo 18, depois que o Espírito revela para Pedro quem era Jesus, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, que não poderia ser a carne, mas apenas o Espírito de Deus que poderia revelar isso a ele. O Senhor Jesus, ele diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E nessa hora o Senhor, muitos aqui sabem o que significa eu te digo que tu és Pedro. Pedro, vem da origem da palavra Petros, que significa pedrinha, lascas de rocha, pedrinhas pequenas,
fragmentos de rocha, pedrinha. E o Senhor vai falar para ele: você é uma pedrinha. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre essa revelação que o Espírito te deu, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Os estudiosos vão dizer que nesse momento Jesus, ele faz, né, esse trocadilho, e na hora dessa conversa, desse diálogo, ele usa, né, ali as mãos para dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei. Falando sobre si mesmo. Jesus estava falando sobre si mesmo como uma pedra maciça, uma rocha maciça, do qual está edificada a igreja. E para que a gente venha entender sobre a chave que o Senhor quer entregar nesta noite para a sua igreja, essa chave já foi entregue, mas muitas das vezes nós desconhecemos do que temos em mãos. E o Senhor tão somente quer revelar nessa noite o que nós temos em mãos. E aí ele vai falar dessa pedra maciça, vai falar pedra angular que une duas paredes. Pedra angular que une duas paredes, como coluna e como alicerce. A pedra de esquina, como se ela existisse aqui assim, ó. Só dando um exemplo material, né? A pedra angular, uma pedra de esquina, que seria o alicerce, que é o alicerce para a construção. E esta pedra, né? Ela é essa pedra angular que une essas paredes. Ela tem outras tradições, né? Como a pedra mais importante que os edificadores rejeitaram. E eu estava: Senhor, que palavra é essa? Porque eu não acho fácil falar sobre isso. Eu luto para falar sobre isso. Eu estava estudando uma história, porque eu queria dominar a história, e na história a revelação descesse do Espírito para aplicar à igreja. E quando eu orando, o Senhor trouxe uma palavra na minha mente, e eu fui buscar sobre essa palavra. E nessa busca sobre essa palavra que veio à minha mente, o Senhor me trouxe nessa passagem. Eu falei: Senhor, eu não gosto muito de falar sobre as passagens de Jesus, porque você pode observar uma fala, um discurso simples, mas cheios de significados. E entender esses significados para mim é um grande desafio. Requer ali uma busca. E eu fui: Senhor da glória. Então, eu quero que você entenda que o Senhor chamou Pedro como pedrinha. Você é a pedrinha, é o fragmento da rocha. E eu sou a rocha. E você sai de mim. Só que ele não estava falando só para Pedro, porque era impossível, né? Seria uma pedra. Ela seria uma pedra. Imagina um tijolo bem grande, né? Uma pedra esculpida para que se fosse edificado o templo. Ele era apenas uma pedra. E com uma pedra não se faz igreja. Então eu quero te dizer que você é uma pedrinha. Você é o filho, a filha da rocha. E você tem que sair daqui sabendo que você é a rochinha. Então declare: eu sou a rochinha. Eu sou a pedrinha que é fundamental para a construção dessa igreja. Eu sou a pedra maciça, eu sou o alicerce fundamental, a base. Mas nós somos as pedrinhas que juntas formamos esta igreja. Nós somos o corpo. E sem essa junção não existe igreja, né? A origem é eclésia, tirados para fora, congregados, né? Ou seja, quando Moisés chamou o povo para a congregação, para o ajuntamento, eles eram tirados para fora das suas tendas para se juntar. E nós estamos aqui hoje. Nós saímos das nossas casas e estamos aqui em comunhão para receber o alimento de Deus nessa noite. Aleluia. Então essa pedra angular, ela tem outras traduções como a pedra mais importante, como a primeira pedra e como a pedra-chave. Repete comigo: pedra-chave. Essa é a pedra-chave da igreja. Então você
Espírito falou comigo que a chave que ele tem é o seu nome, é Jesus. E quem recebe essa chave nessa noite começa a dar glória, toma posse dessa pedra-chave. Aleluia. Essa pedra-chave é um segredo. Aí ele vai falar: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estava dizendo, a igreja eu vou edificar a minha igreja, mediante a essa revelação. Amém. Eu vou edificar a minha igreja, mas teremos inimigos, e esses inimigos irão lutar contra a igreja. Essas portas do inferno que ele estava citando aqui era a porta do Hades, as portas da morte, as portas da sepultura. E o que ele está dizendo: quando a igreja estiver fundamentada em mim, as portas da morte, as portas da sepultura não prevalecerão. E o que está querendo dizer que prevalecer é tirar vantagem. O que eu quero dizer nessa noite para a igreja, e que eu tomei posse, é que as portas do inferno, da morte, da sepultura não prevalecerão. O inferno não tirará vantagem da igreja. A morte não vai tirar vantagem da igreja. A igreja é você. E a morte não vai tirar vantagem da sua vida. A morte não vai tirar vantagem da sua família. A morte não vai rir na cara da sua família dizendo: eu destruí, porque as portas do inferno não vai prevalecer naquele que está fundamentado na pedra, na rocha fundamental, na pedra, na rocha, aleluia, na pedra angular, na pedra maciça. E no versículo 19 diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Nós entendemos que a pedra é a chave, Jesus é a chave. A pedra é a chave, Jesus é a chave. Eu estou repetindo porque é para entrar mesmo. A pedra, ela é a chave. Jesus, ele é a chave. A pedra é Jesus, Jesus é a chave. Só que para que eu preciso dessa chave? A igreja, ela recebeu uma chave. Tem uma chave na sua mão. Eu não vou te dizer assim: olha que essa chave vai descer, porque no dia que você aceitou Jesus e disse: eu vou te servir, essa chave foi lhe entregue. A chave é um segredo, né? Nós precisamos de chaves para muitas situações. Um exemplo é o primeiro de todos, que é para a porta, né? Mas para o banco, você precisa de uma chave para você ir lá, sacar o seu dinheiro, resolver as situações. Você precisa de um número-chave, você precisa, né, de um código-chave, você precisa, mas você precisa saber o segredo, você precisa saber a senha, você precisa saber o código, né? E é isso que o Senhor quer nos esclarecer nessa noite. Eu dei a chave, mas a minha igreja muitas das vezes não sabe usar. Eu posso dizer que eu mesma muitas das vezes não soube usar. E quando o Senhor começou a falar isso, eu falei: meu Deus, quanto tempo perdido a gente fica assim, ó, com a chave na mão, e o diabo está guerreando, o diabo está fazendo, as lutas estão crescendo, e você não sabe usar essa chave. Essa chave, você tem que entender, para que eu preciso de uma chave? O sentido primordial, primário da humanidade é abrir portas, portões. E foi aí que o Espírito falou comigo, quando eu estava de joelho. Eu falei: Senhor, e eu comecei a orar, eu comecei a sentir a presença de Deus. O Espírito soprou no meu ouvido: portas, 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 portas. E eu falei: portas? Aí eu fui buscar sobre portas, e eu acabei chegando aqui. Eu preciso entender o sentido das portas. As portas, elas têm sentidos, vários sentidos. Uma porta aberta significa uma oportunidade. A palavra oportunidade deriva de porta, né? A porta aberta, ela significa uma oportunidade, um acesso.
uma chegada. Alegria. Quando você está alegre, você arruma a tua casa, você abre as portas, mulherada, posso dizer as mulheres. Tem varões aqui que eu conheço também que cuidam dos lares e estão ali alegres. Então significa alegria. Eu abro as portas, eu limpo. Eu abro as portas para receber. Eu abro as portas para hospedar. Mas a porta aberta, ela pode significar também perigo. A porta fechada, ela simboliza o inacesso. Ela pode simbolizar um não. Ela pode simbolizar uma prisão se você estiver dentro. Mas ela pode simbolizar proteção. A porta aberta é um perigo, a porta fechada é uma proteção. Vai depender do contexto em que eu estiver inserido. A porta aberta pode ser porta de legalidade, brecha para o diabo entrar. Quantas das vezes a gente tem sonhos que o Senhor nos revela? Você está na sua casa e a sua porta está arrombada. A gente tem que entrar em oração, porque tem brecha. Porque a casa está desprovida de proteção. Então é necessário guerrear, clamar, jejuar, orar, para que os anjos do Senhor venham acampar. E essa porta de legalidade venha a ser fechada. Então a gente vai ver tantos sentidos sobre a porta. Por exemplo, quando alguém está perto da porta, simboliza que algo está chegando. A porta está prestes a abrir. Como a gente fala, Jesus está às portas. Jesus está chegando. Ele está perto da porta, né? O evento dos jovens está às portas. E assim como a vinda de Jesus, Ele está às portas. Se eu não me preparar, Ele está às portas. Ele vai abrir. E se eu não estiver apercebido, o que vai acontecer? Ele vai fechar. Só que essas chaves Ele está dando para Pedro, para a igreja, para as pedrinhas, um segredo. Esse segredo é a autoridade. A chave é a autoridade. E aí ele vai falar aqui: e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que deles ligardes na terra será o quê? Ligado no céu. Como assim? Ligar, desligar, ligar, desligar. Ligar, né? Vem do grego, que significa aperto, juntura, conectar, penetrar. E o que a chave faz? Ela conecta. Aleluia. O que a chave faz? Ela conecta. E a chave está na mão de quem? A chave está na mão de quem? O Senhor fala comigo. Eu dei autoridade para ligar, abrir, para desligar, para ligar, para desligar. E por que a sua chave está escondida dentro de casa? A gente vai ver na palavra de Deus, na Bíblia, diversas portas. Diversas portas. Mas eu vou falar de 3 apenas. Essa porta do inferno, a chave está na mão de Cristo. Vai falar em Apocalipse que a chave do inferno e da morte está na mão dele. E o que o Senhor quer entregar aqui hoje é autoridade para você usar essa chave, para que as portas dos céus venham a se abrir na tua vida. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Ligar, na expressão rabínica, no sentido legislativo, judiciário, termo utilizado para proibir, para permitir, para condenar, para absolver, para reter ou para perdoar pecados. Só que o que eu quero entrar aqui é: Deus te deu autoridade para você ligar e para você desligar. Só que o ligar aqui no sentido grego, a gente vai lá, né, dar uma pesquisadinha assim, de leve, no sentido grego da palavra, né,
que está no futuro perfeito, significa que esse ligar no céu são acompanhados de ações semelhantes lá no céu. Quando eu ligo aqui na terra, esse meu ato de ligar são acompanhados de ações semelhantes lá no céu. E como esse sentido é do futuro perfeito, significa que aquilo que eu ligo ou desligo já foi ligado ou desligado por Deus. Você entendeu? Aquilo que eu ligo e aquilo que eu desligo já foi ligado ou desligado por Deus. Mas como que a autoridade está na minha mão e aquilo já foi decretado no céu? O que a gente precisa entender é que para que eu venha ligar, abrir, desligar, fechar, eu tenho que estar em conexão com Deus. Eu tenho que estar na mesma fiação de Deus. Sabe aquele Wi-Fi do céu? Quando você vai lá e conecta lá, coloca a chave. Vamos dar um exemplo assim que de repente Jesus estivesse hoje, ele daria esse exemplo, né? É necessário estar na fiação de Deus. Fiação de Deus. Essa é uma expressão que a gente usa desde que a gente se converte. Está ligado no céu, no fio de Jeová. Quem nunca falou isso? Quem nunca ouviu isso? Fica ligado, varão. Se liga, varoa. Tá desligado? E é uma expressão muito correta, muito certa, que a gente vive já no nosso cotidiano. Só que a gente não sabe usar essa autoridade da ligação. Porque para que eu venha estar em conexão com Deus e eu venha ligar, desligar, usar essa autoridade da chave, eu tenho que estar em intimidade com Deus. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Eu tenho que estar em comunhão no corpo de Cristo. Eu tenho que vir para a igreja. Eu tenho que ser ministrado. Sabe por quê? Porque eu tenho que descansar nessa pedra. A chave é quem? A pedra. A pedra é a... Jesus é a pedra, não é? A pedra é a... Jesus é a pedra-chave. Declara, Jesus é a pedra. Então eu tenho que o quê? Eu tenho que deleitar na pedra. Um exemplo de quem deitou na pedra é de Jacó. Quando ele sai, ele já sai abençoado, né? Aconteceu todo aquele enredo que a gente já conhece. Mas quando o seu pai chama ele, ele abençoa, ele orienta: não case com as mulheres estranhas, vai para a terra lá dos meus parentes, case-se com alguém, né? Que é da família, né? E acontece tudo aquilo. Só que Jacó, ele sai da sua terra e da sua parentela, um homem caseiro, que vivia em sua casa, cuidando da sua casa, dos seus afazeres. Ele sai da sua terra apenas com uma bênção. Ele sai apenas com uma bênção. Ele sai para um lugar que ele não conhece com a bênção. E aí ele chega ali em Padã Arã. Indo para Padã Arã, ele chega ali em Betel, que antes era luz, e vê uma pedra. A história vai dizer que muitas pessoas faziam pedras de travesseiro para proteção. Era comum fazer pedras de travesseiro naquela época. E o que o Senhor falou comigo? Para que a minha igreja esteja ligada a mim, é necessário que ela deleite na pedra. É necessário que ela coloque a cabeça na pedra. É necessário que ela deite na pedra, que ela descanse na pedra. Quem é a pedra? É Jesus. Jesus é quem? A palavra. A Bíblia vai falar que Jesus é a palavra. Para que eu conheça a chave, para que eu conheça a pedra, para que eu conheça Jesus, eu tenho que ter isso aqui, ó, a palavra. E é nessa hora que ele deita na pedra, e ali ele tem um sonho, visão, sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que sobe, que os anjos sobem, que os anjos descem, que os anjos sobem, que os anjos descem. E lá em cima da escada, quem estava? Deus Todo-Poderoso, dizendo: a
Aonde tu fores, irei contigo. Aonde tu for, eu vou te proteger. Aonde tu pisar a planta do teu pé, eu serei contigo. E quando aquele homem levanta, ele diz: meu Deus, quão terrível é este lugar. Este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Eu quero te dizer que quão terrível é este lugar. E se você se ligar, você vai entrar agora por essa porta. O Espírito de Deus está nessa noite te entregando essa autoridade. Receba a autoridade de Deus nessa noite. Receba essa autoridade, para que você venha entrar nessa porta dos céus. A porta da fé, a porta da revelação da palavra, a porta do teu ministério, a porta da salvação. Porque quando ele entregou a chave para Pedro, era para isso, para que ele abrisse a porta da salvação. E Jesus vai falar que muitas pessoas utilizavam dessa chave de maneira errada, como os fariseus e escribas, que impediam que as pessoas entrassem por essas portas. E aqueles prosélitos que vinham, os novos convertidos que vinham, eles faziam mais filhos do inferno do que eles. Há uma seriedade nessa chave que Deus te entregou. O que você tem feito com essa chave, com esse segredo que Deus te entregou? Como é que você tem apresentado o reino dos céus para aqueles que estão chegando e para aqueles que estão na casa? Você tem mostrado qual chave? A chave da porta do inferno? E ali Jesus vai falar, vai exortar ali os fariseus e escribas do seu comportamento aparentemente muito santos, mas por dentro estavam fedendo como sepulcro caiados. Eu não ia falar isso, eu só ia entrar do mau uso da chave. Mas o Senhor está falando comigo em primeiro lugar, porque comigo primeiro. O que eu tenho feito com a chave? Eu posso dizer para você que muitas das vezes eu tenho negligenciado a chave. Muitas das vezes eu já me escondi atrás dessa pilastra para não ter oportunidade. E o Senhor está dando autoridade para pessoas aqui pararem de esconder a chave. Porque foi isso que Ele fala comigo. Eu estava orando e Ele falou: você tem negligenciado a minha palavra, porque eu já te dei autoridade, mas você retém, você se esconde, você vai lá para fora na hora da palavra inicial para não ter oportunidade comigo primeiro. E aí eu falei: Senhor, eu não vou fazer mais isso. Depois eu estava passando mal, muito mal, até chegar aqui. Aí quando eu vi o evangelista Jonathan, eu falei: ai Jesus, vou passar o rolo para ele. Mas ai de mim, porque eu que vou ser cobrada. O Senhor entregou um talento na mão de cada um. O Senhor entregou um talento na mão de cada um. E você tem enterrado esse talento. Você tem negligenciado aquilo que eu te chamei. Mas nessa noite, esse medo vai cair por terra, porque a chave da autoridade o Senhor está derramando na live sobre a minha e sobre a tua vida. Recebe autoridade, recebe autoridade, recebe o segredo. Maravassaia. Eu estou te dando autoridade para você usar esse segredo. Eu estou te dando autoridade no louvor, ministério de louvor. Eu estou te dando autoridade nos instrumentistas. Eu estou dando autoridade para o meu ministério. Usa a ferramenta. Recanto e recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe o espírito de coragem. Porque eu não vou dar espírito de covardia. Aleluia! Mas espírito de ousadia, espírito de equilíbrio, de amor. É isso que o Espírito derramou na igreja dele. A igreja tem que aprender a tomar posse da palavra. A palavra não foi escrita para ficar bonitinha aqui para contar a história. Ela foi escrita para eu ver. Ele falou que eu te dei a chave
chaves do reino dos céus. E tudo que ligar será ligado, tudo que desligar será desligado. Porque a minha cabeça está deitada na pedra, porque a tua cabeça estará deitada na pedra. Aleluia. Não faça como Sansão, que deitou a cabeça nas coxas de Dalila, e ali ela acariciou a cabeça dele. Ele já estava entregando o segredo dele. Ele já estava entregando. Ah não, o segredo é se você amarrar minha mão com corda. Ah, o segredo é se você colocar meu cabelo lá no chão preso. Ah, o meu segredo são 7 tranças. Ele foi chegando perto, o diabo foi chegando pertinho do segredo dele, cada vez mais. E hoje você não vai entregar o seu segredo para Satanás. Você não vai entregar aquilo que ele te deu. Ao invés de Sansão ter dito, ele poderia ter falado a verdade, mas ele brincou com a mentira o tempo todo. Ele brincou com a mentira o tempo todo. E aí, o que aconteceu? As consequências foram o quê? Morte. O Senhor, pela sua misericórdia, matou muitos mais filisteus, na sua morte. Mas eu creio que aquilo não era o futuro que Deus tinha para Sansão. Eu creio que era um futuro de vitória, porque ele era um juiz de Israel. Você é o juiz da sua casa. Você é a juíza da sua casa, a líder. Tem entregado o segredo para quem? Tem entregado o seu segredo para quem? Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aí ele deita a cabeça nas coxas. Depois de falar, de entregar todo o seu coração. Ah, sou nazireu de Deus. Nunca subiu navalha a minha cabeça. Ele poderia ter dito desde o início. Sabe da onde provém a minha força? Vem do Espírito. A tua força vem do Espírito. A tua força vem do Espírito. Recebe força física, recebe força nessa noite. Recebe de Deus nessa noite. Não entrega o teu segredo, a tua chave. Jovens, não entreguem o seu segredo. Não entregue a sua chave. Não entregue aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Lideranças, não coloquem aquilo que o Senhor colocou na sua mão. O ministério, não entregue aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Mulheres de Deus, líderes dos seus lares, não entregue aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Coloque a cabeça na pedra. Porque há uma escada que desce aqui hoje. Porque a pedra está neste lugar. E eu creio que as portas dos céus estão abertas para essa igreja. Sabe por quê? Porque temos autoridade. E nós estamos ligando nessa noite. Nós estamos ligando. Nós estamos ligando. Nós estamos abrindo aquilo que estava fechado. Aquilo que estava amarrado pelo diabo. Aquilo que estava preso. Não há tranca-rua. Não há demônio que possa impedir de você receber a sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. As portas do inferno, as portas do céu. Vamos lá em Salmos 24. Salmos 24. Salmos 24, 7. Salmos 24, 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre, para que entre. Recalai-te, canta. Arabaixa, arabácia. A história vai dizer que esse salmo pode
escrito por Davi quando ele foi buscar a arca do concerto lá na casa de Obed-edom. Ficou 3 meses lá a arca, e a casa de Obed-edom prosperou abundantemente. Aquilo que era estéril produziu, gerou. E aí Davi se conserta, né? Porque antes ele tentou pegar a arca sem estar na posição. Aí aconteceu aquela rotura que houve, né? A morte lá do varão, esqueci o nome dele, Uzá, que colocou a mão. Aí ele deixou lá na casa de Obed-edom, prosperou 3 meses. Aí nesses 3 meses ele se consertou, colocou o povo, a vida do povo no altar, sacrificou, fez aquilo que tinha que fazer. E aí ele vai lá e volta e pega a arca. E esse versículo, ele pode ter sido, esse capítulo, ele pode ter sido escrito porque essas portas seriam as portas da cidade recebendo novamente a arca de Deus. Mas elas também estão personificadas aqui como se tivesse mente própria. Ou seja, levantai a porta as vossas cabeças. Se a sua cabeça está fechada aqui da porta, né? Era o coração fechado. Mas quando eu levanto a cabeça, eu abro o coração. E o Senhor está convidando aquele ou aquela que de repente saiu dos caminhos do Senhor, perdeu o segredo, perdeu a chave, perdeu a arca, perdeu. Mas o Senhor está convidando nessa noite, você mesmo, a novamente estar recebendo essa chave, a levantar sua cabeça, abrir as portas da sua vida, abrir as portas da sua casa, abrir as portas do seu coração. O Senhor está convidando. De repente você perdeu a chave do teu ministério, de repente você perdeu a chave da coragem, você vive com medo de fazer a obra, de se lançar naquilo que o Senhor te chamou. Quantas pessoas têm ficado engessados por Satanás, por não conseguirem ir adiante, por não terem coragem. Aleluias. O Senhor está convidando você. Abre as portas do seu coração. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, levanta a tua cabeça. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Vamos dizer a igreja. Aleluia. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Levanta a porta, as portas Eu abro meu coração. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. O Senhor está vivendo ministérios nessa noite. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, se eu me concentrar com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A primeira alma para Jesus. O Senhor está te convidando nessa noite para a arca da aliança voltar, para sua casa, para sua vida. A primeira alma para Jesus nessa
nessa noite. O Senhor está ressuscitando sonhos na tua vida. As promessas que outrora Ele te prometeu vão se realizar. Mas é necessário você abrir as portas nessa noite. É necessário você abrir as portas. Aleluia. A oportunidade está dada para aquele que quer se render ao Rei da Glória, a presença de Deus, a arca. Aleluia. Apareça, eu me mostrar.